Boa tarde, queridos irmãos. Iremos iniciar a nossa exposição dentro de alguns minutos. E então, já lembro que, se possível, peguem uma jarra com água ou um copo e deixem ao seu lado, para a fluidificação da mesma no momento final do passe. Às 16 horas, então. Boa tarde a todos que estão conectados à nossa live espírita de hoje. Meu nome é Fernanda e eu faço parte da nossa Casa Espírita Luz, Paz e Caridade, do nosso grupo de trabalhadores. E estou aqui hoje, junto aos amigos, para conversarmos um pouco sobre os caracteres dos verdadeiros profetas. Peço aos irmãos que fechem os olhos e elevem seus pensamentos, fixando a imagem da figura do nosso bondoso Mestre Jesus. Querido Mestre Jesus, amigo de todas as horas, estamos aqui hoje, unidos em pensamentos, para te agradecer pela vida e por todos os teus ensinamentos diários. Gratidão, querido amigo, pela nossa saúde, pela nossa lucidez, por podermos passar este tempo de quarentena com quem amamos, podendo lhes dedicar um tempinho a mais dentro da nossa vida, que muitas vezes é tão corrida. Gratidão pelas coisas boas que nos acontecem, mas também pelas não tão agradáveis, pois entendemos que é através de alguns momentos que por nós não são considerados tão bons, que o Senhor nos ensina a ter fé, coragem e resignação. E confiando na tua bondade divina, tendo certeza de que está tudo certo, e que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do nosso Pai maior, que é Deus, pedimos a tua permissão e dos benfeitores amigos da nossa sociedade, Luz, Paz e Caridade, para darmos início ao nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Então, queridos amigos, nós vamos falar sobre as características dos verdadeiros profetas. Segundo o dicionário, profeta significa pessoa que supostamente prediz o futuro, ou seja, adivinha. Hoje falaremos um pouco sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Haverá falsos cristos e falsos profetas, nos aprofundando mais no item 9, que fala sobre os caracteres dos verdadeiros profetas. E vamos refletir então sobre o que ele nos revela nos dias em que estamos vivendo atualmente.
Neste capítulo, encontramos que o dom de predizer o futuro foi encarado como um dos atributos da qualidade de um profeta. Então, se adivinhar o futuro, ou seja, profetizar o futuro, seria uma das qualidades de um profeta, o que seriam as outras? E como saber quem são os verdadeiros profetas que o Evangelho se refere? Convido a todos, irmãos, para fazermos uma reflexão agora a partir destes questionamentos. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um significado mais amplo. Diz que profeta é todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Vejamos bem, todo enviado de Deus. Antigamente, muitos loucos eram somente médiuns, retirando fora a questão da esquizofrenia, que é considerada uma expiação. Pensando dentro deste contexto, podemos nos perguntar então, quem são os profetas? E também, quem são os verdadeiros profetas? Se os profetas são enviados de Deus com missão de instruir os homens, então qualquer encarnado que esteja neste planeta com essa missão pode ser considerado um profeta. Ou seja, qualquer um de nós podemos ser considerados profetas. E os desencarnados também podem? Se eles vêm em uma manifestação mediúnica para auxiliar os encarnados que ali se encontram e trazem consigo mensagens, avisos ou até mesmo advertências que vão auxiliar no crescimento daquele grupo, sim, eles também podem ser considerados profetas. E como podemos então não nos deixarmos enganar e reconhecer realmente os verdadeiros profetas? Observando o seu fruto. Jesus disse: se conhece a árvore pelo fruto. Uma árvore má não pode dar bons frutos, assim como uma árvore boa não pode dar maus frutos. E nós temos que estar atentos também, que é através dos nossos esforços que vamos conquistando a companhia dos espíritos nobres. Lembrando também que não podemos crer em todos os espíritos, pois existem espíritos atrasados tanto quanto nós, ou até mais ainda atrasados do que nós. Vamos nos lembrar agora de alguns anos atrás, onde circulou pelo mundo uma falsa profecia de que o mundo iria acabar em 2012. E inclusive foi até elaborado um filme em cima disso. E agora eu pergunto aos amigos: o mundo acabou? O mundo não acabou, mas apavorou muitas pessoas que acreditaram cegamente neste acontecimento. E infelizmente o mundo acabou para algumas delas, que talvez por medo de sofrer e não tendo conhecimento que o espírito é imortal, pensaram que acabando com o corpo estariam livres de sofrimento. Trouxe esse fato que ocorreu há anos para nos mostrar que nós temos que conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos, para não nos enganarmos com os falsos profetas. Se alguém nos disser o Cristo está ali, que nós aprendamos a desconfiar. E se alguém nos disser eu sou o Cristo, ou eu sou o enviado de Deus, aprendamos a observar e lembrar do que Jesus faria.
Não existe melhor forma de termos certeza de quem são os verdadeiros profetas, senão através da observação dos seus caracteres, ou melhor dizendo, da observação dos seus atos. E neste contexto, vamos refletir sobre quem é o cristão. Cristão é quem segue o Cristo. É aquele que segue os ensinamentos do Cristo e não aquele que vive dentro da igreja ou dentro da casa espírita. Precisamos não mais somente conhecer a lei de Deus, mas sim irmos além. Precisamos interiorizar estes ensinamentos. Interiorizar é olhar para dentro de nós e aos poucos enxergarmos que nossa transformação para melhor é no agora que vamos construir, ou pelo menos nos esforçar para essa construção. E na parábola, conhece a árvore pelo seu fruto? A árvore somos nós. E os frutos são os nossos atos, os nossos pensamentos. Muitas vezes estamos sem direcionamento e precisamos de uma transformação. Mas que transformação é essa? É uma transformação íntima, uma transformação interna. O outro não nos diz respeito. Os atos do outro é dele e fala somente dele. E nós temos que nos preocupar com os nossos atos, com o que nós estamos fazendo e pensando no momento presente. E a partir do momento em que julgamos o fruto dos outros, o que estamos fazendo com a nossa árvore? Pois então, o que acontece quando julgamos o fruto dos outros? É aí que começam as maledicências e nós nos afastamos de Deus. Pois neste momento não estamos sendo cristãos e nem praticando os seus ensinamentos. Nada tão puro pode sair de um tronco mau. Então, como eu vou mostrar a benevolência ou a paciência se eu ainda não conquistei? Bom, se eu ainda não conquistei, mas estou me esforçando, também é válido. E dentro deste contexto, quero lembrar que nós espíritas nos julgamos certas vezes também. Ah, mas eu não sou tão paciente, eu me irrito fácil. Ok, eu posso não ser tão paciente ainda. Porém, se eu estiver me esforçando para fazer essa mudança em mim e tentando aos poucos me tornar, a cada dia que passa, um pouco mais paciente, já estou em um nível de mudança interior mais positivo e digamos que até mais elevado. Mas então, o que nós estamos fazendo para essa tal mudança? Essa é uma pergunta que cada um de nós temos que nos fazer diariamente. O que eu estou fazendo para a minha transformação íntima, principalmente dentro deste quadro em que vivemos nestes dias atuais? Não podemos nos esquecer que a mudança começa agora. O que será que Deus quer de nós em meio a essa pandemia? Estamos, a maioria, em quarentena, com bastante tempo para reflexões diárias
sobre como vamos nos melhorar, o que estamos fazendo hoje e, principalmente, o que queremos fazer assim que passar tudo isso. Lembrando que o nosso planeta está passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E isso vem ocorrendo desde o advento do Espiritismo, que teve início em 18 de abril de 1857. Então a pergunta que fica é: será que nós não estávamos lá? Quanto tempo nós podemos já estarmos reencarnando aqui neste planeta com a intenção de contribuir para essa regeneração? E nós, espíritas, estamos acompanhando essa transição planetária? Nós estamos sendo cristãos? Ou estamos indo à casa espírita, meio que a passeio, pensando que somente isso basta? E isso é uma reflexão individual. É algo que cada um de nós precisa refletir sobre si próprio. Outra coisa que devemos ter cuidado é com a palavra. Lembrando que as palavras têm poder. A palavra ecoa no outro e então por isso temos que tomar cuidado, porque automaticamente a palavra tem vibração. Que qualidade eu estou colocando no tom da minha palavra? Porque aqui não se trata somente do que está sendo falado, mas também se trata do tom em que estão sendo colocadas as palavras. E quem tem que cuidar disso? Nós, cada um de nós. E naquele momento, então, que queremos advertir algo para outra pessoa, para ajudar, como fazer e como falar? Aqui nós temos que nos lembrar que há 1001 formas de falar as mesmas coisas e que se a nossa intenção é de ajudar o outro a seguir um caminho melhor, temos que repensar na forma como vamos expor a nossa opinião sem ofender. Ou, em outras palavras, dizendo, com amor. Com amor de verdade, porque somente o amor nos fará evoluir nesta caminhada. E aqui nós temos outra questão, onde muitas vezes nós queremos falar para o outro a verdade. Mas que verdade é essa? Será que essa é realmente a verdade do outro? Ou essa é somente a nossa forma de enxergar as coisas e estamos querendo impor ao outro que ele veja da mesma maneira? Lembrando que cada um de nós trazemos conosco, no nosso íntimo, a nossa verdade. Então, qual o nosso real papel como verdadeiros cristãos em meio a tudo isso? Orientar, sim. Impor, jamais. Porque a imposição, muitas vezes, afasta o outro de nós. E as energias, ou melhor dizendo, as vibrações que nós dispomos neste momento, provavelmente não são das melhores. Então, meus amigos, também temos que estar atentos neste poder que a força das palavras tem. E referente ao nosso pensamento, será que o nosso pensamento tem poder? E quando não falamos nada, apenas observamos e absorvemos
e internalizamos dentro de nós, muitas vezes um julgamento que talvez nem seja verdadeiro. O questionamento que eu trago agora para a nossa reflexão é o seguinte: adianta o não falar, o não conversar, o não dialogar e, consequentemente, não colocar para fora tudo aquilo que certas vezes está nos incomodando, mas ao mesmo tempo ir criando um cenário mental em cima disso? E um alerta também sobre qual será o tipo de cenário mental que estamos criando. Este cenário é de amor? O que fazemos neste momento? Ficamos remoendo e remoendo mentalmente algo que aconteceu ou algo que é realmente necessário verbalizar? E se de repente for algo absurdo mesmo e que temos certeza que não conseguiremos falar sem alterar o nosso tom de voz ou até mesmo colocar rispidez em nossas palavras, o que podemos fazer neste sentido para conseguirmos nos manter como bons cristãos, ou pelo menos nos esforçarmos para ser? Podemos internalizar tal situação e ficarmos remoendo e gerando pensamentos deletérios, atraindo vibrações ruins primeiramente para nós e posteriormente aos que nos rodeiam, se estes estiverem conectados na mesma vibração. Ou podemos utilizar uma ferramenta poderosa que todos já conhecemos e que se chama prece. Silenciar é também um ato de caridade. Calar muitas vezes é preciso, mas só calar será que basta? Temos que aprender a lidar com os nossos sentimentos e também encarar as nossas emoções de frente para conseguirmos resolver qualquer situação em nossa vida, que sabemos que existem muitas, porque ainda estamos em um planeta de provas e expiações, sendo convidados a nos melhorar, para assim fazermos parte deste planeta que está passando para um planeta de regeneração. Então, queridos amigos, chegando ao final da nossa exposição, voltamos a refletir mais um pouco sobre quem são os profetas. Profeta é qualquer um de nós que siga os ensinamentos do Cristo e, de preferência, utilize de sua sabedoria e de seus estudos dentro dos ensinamentos cristãos para instruir outros irmãos que também estão ou ainda vão querer trilhar por este caminho. E quais são as características dos verdadeiros profetas ou de um verdadeiro profeta? Algumas delas: amar a Deus e a nosso próximo, lembrando que Deus está em cada um de nós e que tudo que fazemos ao nosso próximo é a Deus que estamos fazendo. Praticar a lei de amor e caridade, ser indulgente às falhas alheias, não julgar o outro, perdoar as ofensas, entre outras já citadas anteriormente. Mas todas essas características, na teoria, são lindas. Mas o verdadeiro profeta deve executar na prática, iniciando aos poucos e dando seguimento a cada dia que passa, se aprimorando moralmente,
E segundo o Evangelho, numa palavra, os profetas se revelam pelos seus atos e são adivinhados, enquanto que os falsos profetas se colocam eles mesmos como enviados de Deus. Vamos nos lembrar que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Mas por quê? Por que será que muitos são chamados e poucos os escolhidos? Porque, na verdade, todos nós somos chamados, mas os escolhidos serão aqueles que o nosso Pai maior, que é Deus, pode confiar que dará seguimento à sua obra. O escolhido será aquele que não deixa para depois. Será aquele que não tem preguiça. Será aquele que não se permite estar na ociosidade, podendo estar fazendo algo de útil ao trem, ou até mesmo para si, se instruindo através do estudo. Nós espíritas sabemos que o acaso não existe e, inclusive, que pedimos para reencarnar e estarmos aqui, neste ano, passando por esta pandemia. Então, nos é lúcido entrar em histeria coletiva, baixas vibrações, deixando-nos levar por ondas de medo, assistindo a todas as notícias e vídeos, muitos deles fakes, e nós já sabemos disso. Ou seria muito mais salutar aproveitarmos esse chamado e repensarmos sobre a nossa vida, sobre o que podemos fazer agora e depois que essa pandemia passar, porque ela vai passar, e o que nós podemos fazer para contribuir para um planeta melhor e de regeneração. Essa escolha é somente nossa, ou melhor dizendo, a escolha é única e serve para cada um de forma diferente. Chamados, nós já fomos, e agora queremos ser os escolhidos também. Então, eu peço para que cada um de nós, a partir de hoje, se pergunte diariamente: o que Jesus faria? Somos Jesus? Não. E estamos bem longe de ser. Contudo, seguindo as orientações do nosso mestre amigo, é que vamos conseguir nos melhorar, auxiliarmos na regeneração do nosso tão querido planeta Terra e aprendermos a ser gratos pela oportunidade de estarmos aqui, neste momento em que a humanidade passa por grandes provações, mas também por muita, mas muita solidariedade. Chegamos ao final da nossa exposição e eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de trabalho que essa Casa Espírita me proporcionou. Mais uma vez, foi uma bênção estar conectada com todos vocês no dia de hoje. Que Jesus nos guie e nos ilumine para trilharmos juntos no caminho do bem. Convido a todos agora para fecharem os seus olhos, sentarem de maneira confortável
e elevarem o pensamento à figura do nosso Mestre Jesus, que é o governador do nosso planeta. Querido Mestre, obrigada por nos abençoar com este dia maravilhoso em que o sol brilha lá fora. Gratidão por este momento em que passamos unidos virtualmente com nossos amigos encarnados e mentalmente com os nossos irmãos desencarnados. Que todos nós tenhamos coragem e paciência para encarar as nossas falhas e também tenhamos lucidez necessária para entender que falhar é humano e que não temos que nos julgar e nem julgar o outro, que muitas vezes está dando o seu melhor naquele momento dentro das suas possibilidades. Que estejamos prontos a ajudar qualquer ser em necessidade e mantenhamos em nossa mente o desejo ardente de praticar o bem. Aquele desejo de fazer o bem sem olhar a quem. Que sejamos abençoados pelo Senhor a ponto de nos mantermos serenos, com boas vibrações e sentimentos de esperança por um futuro melhor. Futuro esse que todos queremos fazer parte. E se Deus quiser, iremos fazer. Que neste momento os benfeitores espirituais estejam conosco, nos transmitindo um passe espiritual e que estas energias benéficas penetrem em cada célula do nosso organismo, tornando-as forte para que nos auxiliem a mantermos uma excelente saúde física e mental. Que as águas expostas estejam, neste momento, sendo fluidificadas e que os nossos amigos espirituais aproveitem para harmonizar o nosso ambiente familiar, auxiliando e amparando algum irmão desencarnado que possa estar entre nós, necessitando de ajuda. Que este irmão desencarnado receba muita paz, luz e seja encaminhado pelos nossos benfeitores amigos para a nossa sociedade espírita, luz, paz e caridade. E que lá recebam todo o amor, auxílio e estrutura adequada às suas necessidades, para a sua evolução. Obrigada, Mestre Jesus, por tudo. E mais uma vez, gratidão por esta vida. Gratidão por estarmos aqui hoje. E que assim seja. Chegamos no final, queridos amigos, da nossa exposição. Agradeço a todos que estavam acompanhando. Peço desculpa pelo áudio, às vezes ele fica um pouco alto, um pouco baixo. A Michele foi me ajudando ali, colocando um B, que era para mim baixar o áudio, né? Espero que tenha ficado boa a gravação, enfim, a live. Que todos nós estejamos em paz e que eu tenha conseguido, pelo menos, trazer para vocês e para mim também, para todos nós, um pouquinho de fé, tranquilidade, né? Lembrando que profeta pode ser cada um de nós. Basta a gente querer, basta que a gente tenha boa vontade. Beijinho a todos, que Deus proteja
proteja a todos nós. Até uma próxima exposição.